Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês aí estejam bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa revisão para o vestibular da UFSC 2024. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seus comentários, sua dúvida e eu respondo você o mais rápido possível. Focado e direcionado para a prova da UFSC, gostaria de muitas lembranças para fazer uma boa prova, já que a UFSC traz 10 questões, algumas às vezes discursivas na prova de biologia, e aí a gente precisa ter bastante conhecimento, muitas alternativas bem específicas, e eu gostaria de recordar com vocês alguns assuntos que podem sim aparecer na prova da UFSC. É uma das que tem desenho também, às vezes aparece gráfico, imagens, uma prova muito legal. Eu sou muito fã da prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, ciclo celular. Geralmente a gente pode dividir o tempo de vida das células em interfase, que é um período de preparação e depois divisão. Interfase, preparação e depois divisão. A interfase é o período de maior atividade da célula, tanto que existe aquela subdivisão da interfase em G1, S e G2. Eu quero que você seja sensível à percepção da quantidade de material genético, ou seja, na quantidade de DNA. Numa quantidade aqui apontada como X. Na fase G1, inicia a fase de síntese de proteínas, aquele fenômeno chamado de transcrição. O DNA serve de modelo para a formação de RNA mensageiro, sai do núcleo, vai para o citoplasma, associa-se com o ribossomo, síntese de proteína. Durante a fase S, vai de X para 2X a quantidade de DNA. Então é a fase de duplicação do DNA. Aquela duplicação semiconservativa que ocorre no núcleo das células. Tem a participação de várias enzimas, a DNA polimerase construindo as fitas novas, a DNA helicase quebrando pontes de hidrogênio entre adenina, timina, citosina e guanina e separando a dupla fita de DNA. Então a gente tem uma duplicação semiconservativa. E aí na fase G2, aqui termina praticamente a síntese da maior parte das proteínas. Então você tem G1, S e G2, períodos de interfase. As células que se dividem constantemente, elas têm esse período de interfase geralmente mais longo do que a divisão. A divisão é um processo mais rápido. Imagine um fibroblasto, uma célulazinha da nossa pele, e ele pode demorar aí, vamos fazer de conta que 24 horas para se dividir. Ele vai ficar ali 23 horas mais ou menos nesse período de interfase. Então é um período bem longo. E em 1 hora mais ou menos ele vai fazer a divisão e formar duas novas células geneticamente iguais. Então isso seria o ciclo celular, tempo de vida dessas células. Agora, abre destaque aí no seu cérebro. Todas as células corporais nossas se dividem? Não! Nós temos músculos como estriado esquelético, estriado cardíaco, neurônios, células que não estão em divisão. Estarão num período chamado G0. E elas estão ali tranquilas, funcionando, trabalhando, mas não estão sequencialmente aí preocupadas em se dividir. São células bem especializadas e essas células têm funções ou definem funções específicas. Agora, se eu pegar os próprios fibroblastos, que são células da derme, se eu pegar as células da epiderme, do epitélio do nosso intestino, essas células estão em constante divisão. Então a gente tem divisão mitótica para crescimento, para regeneração tecidual e a gente vai ver esse ciclo celular ou essa ocorrência. Durante G1, S, G2 preparou e aí, tá tudo certo. A célula passou pelos pontos de checagem, viu se estava tudo certo, deu sequência à divisão, aí tem prófase, P de prófase, M de metáfase, A de anáfase, T de telófase. Essas seriam as fases da mitose, que é uma divisão nuclear. E depois existe a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Nas células animais, a citocinese é chamada de centrípeta. Ela ocorre por um estrangulamento. Tem os microfilamentos de actina do citoesqueleto, vão contraindo, estrangula e puf, separa. Nas células vegetais é chamada de centrífuga, porque ocorre a formação de uma parede que separa os dois núcleos em formação e depois separa as duas novas células.
Então a gente tem interfase, período de preparação, mitose, que é a divisão do núcleo, e a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Então, de uma maneira geral, esse ciclo celular será dividido num período chamado de interfase, mais uma fase M. Nessa fase M, nós teremos mitose, divisão nuclear, citocinese, divisão citoplasmática. Então, esses passos serão importantes em relação ao que a gente chama de ciclo celular. Lembrando que nem todas as células corporais se dividem. Lembrando que as células embrionárias, geralmente, elas têm uma interfase mais curta e divisões rápidas. Interfase curta, divisões rápidas. Células corporais que, infelizmente, perdem o controle desse ciclo celular podem dar origem a células tumorais. Então, as células tumorais são células que estão se multiplicando sem um controle. Formar uma massinha de células chamada tumor. E se essa célula tumoral tiver capacidade de cair no sistema circulatório, ou em vaso sanguíneo, capilar sanguíneo, ou em vaso linfático, ela pode migrar para outros tecidos. As células cancerígenas perderam essa capacidade de controle e elas têm uma capacidade de metástase, então de migração para outros tecidos e, infelizmente, afetar esses outros tecidos corporais. Então, foco nesse ciclo celular e nessa lembrança. Pensando basicamente na fisiologia dos seres humanos e no funcionamento dos humanos, a gente separou aqui algumas condições. Feedback. Geralmente o feedback é um mecanismo de um certo retorno dentro da fisiologia. A fisiologia humana vai se preocupar basicamente com o estudo das funções. E o mecanismo de feedback ou retorno é um mecanismo importante para controlar principalmente um sistema chamado endócrino, que é o sistema formado por glândulas, os seus respectivos hormônios e as suas funções. Então a gente vai ter o hipotálamo como fazendo parte do nosso sistema nervoso. O hipotálamo faz parte do nosso cérebro. Ele tem vários grupos de neurônios para controlar fome, saciedade, temperatura, entre outras funções como o nosso ritmo circadiano, acordar, dormir, despertar, e uma influência intensa nisso. Então o hipotálamo é um centro essencial para a manutenção do meio interno constante, o que nós chamamos de homeostase. Se eu olhar para o hipotálamo, ele também produz alguns hormônios, como, por exemplo, um hormônio chamado TRH, ou o hormônio liberador das tireotrofinas. Esse TRH é um hormônio que sai do hipotálamo, vai atuar na hipófise. A hipófise vai produzir e liberar um hormônio chamado TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai atuar na nossa tireoide para a produção de T3 e T4. Triiodotironina T3, T4, tiroxina. E esses dois hormônios caem na corrente sanguínea, chegam nos tecidos corporais e lá nas mitocôndrias eles vão influenciar na fosforilação oxidativa, no controle metabólico, na produção de ATP. Então eu tenho T3, T4, hormônios derivados de um aminoácido chamado tirosina e além do aminoácido eu preciso do sal mineral chamado iodo. Ok, então agora vem comigo. O que seria um mecanismo de feedback? E esse aqui é um mecanismo de feedback negativo. Por quê? O aumento do TRH, aumentou o TRH, vai aumentar a produção e liberação de TSH, aumentou a produção e liberação de TSH, vai aumentar a produção de T3 e T4. Agora você vai ver o retorno. Deixa eu mudar a cor do meu pincel. Agora você vai ver o retorno. Quando aumentou T3 e T4, o aumento do T3 e T4 vai inibir a liberação do TSH. Também vai promover uma inibição da liberação do TRH. Então a resposta, ou seja, esse retorno, ele é contrário ao estímulo inicial. O estímulo inicial era aumentar TRH, aumentar TSH, aumentar T3, T4. Aumentou T3, T4, chegou numa quantidade ótima, isso inibe a liberação de TSH, inibe a liberação de TRH. Então isso a gente chama de feedback negativo. Essencial para controlar a quantidade desses hormônios e evitar excessos. Um feedback pode ser chamado de feedback positivo. Ele é positivo quando ele vai intensificando a alteração inicial.
Por exemplo, o hipotálamo produz e libera a ocitocina, que é armazenada na neurohipófise. E a ocitocina atua no útero. Quanto mais o útero contrai, mais libera ocitocina. Mais o útero contrai, mais libera ocitocina. Mais libera ocitocina, mais o útero contrai. Mais o útero contrai, mais libera ocitocina. Então isso fica sempre se intensificando, até que ocorre o evento de nascermos. E aí para esse mecanismo. Então, um feedback negativo promove uma resposta contrária ao estímulo inicial. Esses hormônios aqui estavam estimulando, a TSH estimula a tireoide a produzir T3, T4 e ocorre uma inibição. Agora, a neurohipófise liberou a ocitocina, que foi produzida no hipotálamo, útero contraindo, mais o útero contrai, mais libera ocitocina, mais libera ocitocina, mais o útero contrai, mais o útero contrai, mais libera ocitocina. Isso sempre se intensificando até o evento de nós nascermos. Então nós temos esses mecanismos de feedback, um mecanismo de retorno que serve para controlar a quantidade dessas substâncias chamadas de hormônios. Imensa maioria dos hormônios tem um controle segundo o mecanismo de feedback negativo. A ocitocina, é bom você lembrar que é um mecanismo de feedback chamado de positivo. Além da ocitocina promover essa contração, ela também está associada à ejeção de leite. Então a ocitocina atua na musculatura lisa, também vai facilitar a saída de leite na sucção do bebê e a gente vai ver também efeito de feedback nessa estrutura chamada de neurohipófise para a liberação da ocitocina. Lembrando que ela é produzida no hipotálamo. Hipotálamo também produzindo hormônios, entre outras funções. Nós precisamos, para a nossa fisiologia, no nosso funcionamento, buscar diferentes tipos de alimentos diariamente. Então, alimentos como lipídios, proteínas, nós buscamos carboidratos e essas substâncias vêm nos diferentes tipos de alimentos. E aí a gente vai digerir, absorver e montar os nossos componentes. Então a prova pode cobrar de você essa relação de componentes químicos importantes aí, alimentos, nutrientes que chegam até você. Lipídios. Geralmente nós caracterizamos os lipídios por insolubilidade em água. Geralmente os lipídios são moléculas chamadas de apolares e não vão se solubilizar facilmente em água. Os glicerídeos, por exemplo, são representados pelos óleos, são representados pelas gorduras. E esses triglicerídeos, óleos e gorduras, eles fazem parte do que a gente vai chamar de combustíveis. Então lá na formação de óleos e gorduras existem os triglicerídeos. Lá existe ácido graxo e existe glicerol. Então nós teremos o glicerol como um álcool, que tem lá 3 carbonos, e os ácidos graxos hidrocarbonetos de longas cadeias. E essas substâncias podem ser degradadas, podem ser quebradas e a gente usar isso para a produção de ATP. Então lá no metabolismo energético vai ocorrer um fenômeno chamado de beta-oxidação. Nós quebraremos os ácidos graxos, eles vão entrar lá depois, vão ser oxidados, oxidação, vão formar piruvato, entrar no ciclo de Krebs, vai ser uma alegria. Eu quero que você lembre que eles são utilizados como fontes de energia. Os fosfolipídios eram bem legais na sua estrutura, eles tinham uma região chamada de polar e uma região apolar. Essa região da cabecinha aqui arredondada é polar e a região hidrofílica é a região amiga da água. Então ela fica ali se associando com moléculas de água. Esse corpinho do fosfolipídio é a região apolar. É a região que não curte muita água e fica voltada para dentro. E a água pode se associar assim. Então os fosfolipídios têm uma organização legal em bicamada nas membranas biológicas, tipo a membrana plasmática, a membrana do núcleo, membrana do retículo, membrana de mitocôndria, membrana de cloroplasto. Elas são formadas em grande parte por fosfolipídios. Então esses fosfolipídios de membrana têm esse caráter. Uma parte deles é hidrofílico e outra parte é hidrofóbico. Uma parte é amiga da água, outra parte tem aversão à água. O colesterol
é matéria-prima, é substrato para produzir várias substâncias, sais biliares, vitamina D e hormônios chamados de esteroides. Os mais famosos são a testosterona, estrogênio e progesterona, os hormônios chamados de sexuais. Eles são derivados de colesterol ou hormônios esteroides. Não esquece que eles são sintetizados pelos animais. Na membrana plasmática da célula animal, entre os fosfolipídios, a gente tem moléculas de colesterol e eles vão ali influenciar na fluidez da membrana, para ela não ficar muito fluida, muito molengona. Então nós temos nas células animais esse colesterol. Os animais têm um colesterol chamado endógeno, que eles vão sintetizar ou produzir, principalmente no fígado. E esse colesterol vai ser transportado por lipoproteínas transportadoras, tipo o HDL, a lipoproteína de alta densidade, associado com o bom colesterol. Retira o excedente de colesterol da periferia, dos vasos, que ficam lá no corpinho, leva para o fígado metabolizar. Então, HDL, uma lipoproteína transportadora de colesterol, efeitos benéficos. LDL, colesterol, lipoproteína de baixa densidade, colesterol ruim. O LDL era o ladrão e o HDL era o herói. Então o LDL é o ladrão, o colesterol ruim. Infelizmente ele pode se depositar na parede de vasos sanguíneos, promover a ateroesclerose, que é o enrijecimento da parede das artérias. Isso promoveu uma isquemia, reduzir o fluxo de sangue, por exemplo, lá no miocárdio, no músculo cardíaco. E isso está associado ao infarto. Uau! Então é uma preocupação em saúde pública quando os níveis de LDL e colesterol estão altos, níveis de HDL e colesterol estão baixos. Lembrando que HDL, LDL e colesterol são transportadores ou lipoproteínas transportadoras do colesterol. Colesterol é um lipídio, sempre o mesmo, e é associado a essas lipoproteínas para ser transportado no nosso organismo. Carotenos ou carotenoides, geralmente são pigmentos coloridos lá nas plantinhas. A vitamina A, por exemplo, é importante para a proteção dos epitélios, para a divisão celular ou controlar ou influenciar no controle da divisão celular e na renovação dos epitélios. A vitamina A também é importante para a produção de pigmentos visuais. Então ela vai entrar na composição lá das famosas opsinas. E essa substância ela vai ser importante para a nossa visualização. Então nós temos pigmentos visuais produzidos a partir da vitamina A. A falta da vitamina A está associada a uma avitaminose, que é a cegueira noturna. A falta da vitamina D está associada a uma avitaminose, que é o raquitismo. A falta da vitamina E está associada à esterilidade. A falta da vitamina K está associada às hemorragias. Então, vitamina K, alfiloquinona, é uma vitamina importante que vai atuar no nosso fígado e estimular a produção tipo da protrombina, que é uma substância que vai participar da cascata de coagulação. A, D, E e K são vitaminas chamadas de lipossolúveis, vitaminas que se solubilizam em lipídios. Ou seja, elas se dissolvem facilmente em lipídios e isso vai facilitar a absorção lá no nosso sistema digestório, lá no nosso intestino delgado. Lembrando que lipídios, proteínas, carboidratos devem estar presentes na nossa alimentação em quantidades adequadas, inclusive os lipídios. Claro que alguns lipídios são associados a coisas ruins, principalmente os lipídios saturados, as gorduras trans em excesso, elas podem ser prejudiciais, segundo alguns estudos. As vitaminas chamadas de hidrossolúveis se solubilizam em água. As hidrossolúveis em água, as lipossolúveis em lipídio. Nós temos complexo B, B1 ou tiamina, vitamina B9 e B12. Essas vitaminas do complexo B, elas são hidrossolúveis, assim como a vitamina C ou ácido ascórbico. A vitamina B1, ela, na ausência da vitamina B1 ou quantidades assim adequadas para a nossa alimentação, nós temos uma polineurite, uma inflamação generalizada no sistema nervoso chamada de beriberi.
Na falta da vitamina B9 e B12, a gente pode ter manifestação de anemias. E na falta da vitamina B9 também, a gente tem a má formação do sistema nervoso. Situações como anencefalia, espinha bífida, por falta de folacina, ácido fólico ou vitamina B9. A B12, cobalamina ou cianocobalamina, na sua ausência associado a quadros de anemias. Sem a vitamina C, escorbuto pega você. O escorbuto, a doença que aparecia retratada nas grandes navegações. Essa vitamina C é importantíssima para atuar nas célulazinhas chamadas de fibroblastos para a síntese do colágeno. E na ausência de uma quantidade adequada da vitamina C, fragilidade dos vasos sanguíneos, sangramentos, principalmente na boca e gengivas. Isso estava associado ao escorbuto, falta de vitamina C. Então, por favor, lembrança desses componentes. Vitaminas são compostos orgânicos requeridos em doses diárias na nossa alimentação. Essas aqui, as lipo, a gente pode facilmente absorver, manter, armazenar no tecido adiposo no fígado. Já as vitaminas hidrossolúveis, mais difícil isso acontecer, solubilizam em água e saem mais facilmente do nosso organismo, tá? Claro, com raras exceções, às vezes fontes de vitaminas B aí, a gente pode ter uma manutenção como a B12 por longos períodos, mas geralmente essas aqui facilmente armazenadas de uma maneira geral, as lipossolúveis, enquanto que as hidro, mais difícil isso acontecer. Então esse pensamento aqui, pensando em humanos, pele humana, a UFSC às vezes cobra lá algum sistema ou mistura os sistemas, vai que vem aí uma fase de revestir, proteger o nosso corpinho e fazer uma associação com um tecido, chamado tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, conhecido como epiderme. Então a nossa epiderme é um exemplo de tecido epitelial de revestimento, um tecido avascular, formado por várias células, tecido epitelial de revestimento estratificado, várias camadas de célula. Entre elas eu não vejo vasos sanguíneos, eu vejo células importantes como os melanócitos, produzindo a melanina, e a melanina se acumulando na frente ali do núcleo das células, funcionando como um protetor solar, um guarda-sol, evitando o excesso de radiação ultravioleta que pode ser mutagênica. Queratinócito. Queratinócito produzindo a queratina. Melanina e queratina são proteínas, são conjuntos de aminoácidos. E aí a gente vê um aminoácido ligado a outro aminoácido através de ligações peptídicas, liberando molécula de água e formando essas proteínas aqui que existem na nossa epiderme, camadinha mais superficial. Abaixo da epiderme eu tenho a derme. E a derme é formada de tecido conjuntivo. Tem tecido conjuntivo frouxo, tem tecido conjuntivo denso, não modelado na nossa derme. E lá tem muitas células famosas, como os fibroblastos, que produzem as fibras de colágeno, que vai dar suporte, sustentação, manter uma certa dinâmica de elasticidade. Os macrófagos, que vão fagocitar, vão abraçar bactérias, substâncias estranhas, apresentar esses antígenos e falar, ó, essa substância, essa coisa é estranha. E os mastócitos, que produzem aquela substância, anota aí, vai estar na prova a histamina. A histamina é uma substância que desencadeia inflamações. É produzida e liberada pelos mastócitos. A histamina também deixa vermelhidão, inchaço. Geralmente nós temos reação alérgica. Coloquei um brinco, coloquei um anel, um brinco aqui, um anel aqui, um relógio, algo diferente. Bati numa plantinha, um mosquito me picou. Inchaço, vermelhidão. Efeitos da substância chamada histamina em condições de alergias e também inflamação. Então eu gostaria dessa lembrança. A pele é um órgão formado pela junção desses dois tecidos. A nossa capacidade de revestir, de proteger, de isolar do ambiente, de evitar a entrada de micro-organismos causadores de doença. Também liberação de suor, evaporação, controle térmico executado aí pela nossa pele. Também raio ultravioleta acertando
iniciando a produção dos precursores da vitamina D. Então, esses precursores da vitamina D são sintetizados inicialmente na pele, caem na corrente sanguínea, chegam no fígado, vai ter modificação, vai para o rim para daí formar a vitamina D na sua forma ativa e essa vitamina D atuar no nosso intestino, estimulando a absorção de cálcio. Não esqueça que o excesso dessas vitaminas também podem ser prejudiciais. O excesso pode ser prejudicial, a falta ou doses pequenas também. Mas, por favor, voltei aqui na VitD por causa da nossa pele participando da síntese dos precursores. Acredito muitas vezes em genética na minha amiga UFSC em relação a algumas cobranças. Como está a lembrança de genética aí de vocês? Coloquei aqui um caso de epistasia recessiva. Ei, sócio, palavrinhas estranhas. Cães labradores. São lindos, fofos. Geralmente tem uma coloração dourada ou amarela na sua referência. E geralmente para promover esse fenótipo dourado ou amarelo, esse par de alelos aqui recessivo, Ezinho, Ezinho. Eles são epistáticos sobre o outro gene, sobre o Bzão ou sobre o Bzinho. Então, se você tiver Ezinho, Ezinho, Bzão, alguma coisa, ou Ezinho, Ezinho, Bzinho, Bzinho, o fenótipo do cãozinho é amarelo ou dourado. Se você tiver o alelo Ezão e o Bzinho, Bzinho, o fenótipo é marrom. E se você tiver o Ezão e o Bzão, o fenótipo do cão labrador é preto. Então, nós temos um caso de interação gênica. Você tem a ação de 2 ou mais genes para determinar um fenótipo. Se eu tiver um cão labrador, por exemplo, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, esse é dihíbrido, tá caindo meu fio, esse é dihíbrido ou duplo heterozigótico. Quando ele é dihíbrido ou duplo hétero, nós temos aquela lembrança lá dos cromossomos. Tipo, aqui um par, o Ezão aqui e o Ezinho aqui. E aqui outro par, o Bzão aqui e o Bzinho aqui. Aí você viaja para a segunda lei de Mendel. Você lembra de dihibridismo. Por quê? Porque os genes com os seus alelos estão em cromossomos distintos ou diferentes. Então, se o cãozinho é duplo hétero preto, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, ele vai produzir 4 tipos de gametas. Ezão, Bzão, Ezão, Bzinho, Ezinho, Bzão e Ezinho, Bzinho. Esses são os gametas, 25% para cada um. E aí você cruza, se tiver que cruzar um cãozinho, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, com outro, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, vai dar aquele quadro de puné, com 16 pane, quase pane, com 16 indivíduos lá. E você vai ter que analisar esses fenótipos. Então essa combinação aqui, essa combinação é um exemplo de epistasia. A epistasia é aquela relação quando um gene inibe a manifestação de outro. O gene que inibe é o epistático. O que sofre a inibição é o hipostático. Então a gente tem isso. Geralmente você tem o que mais? Heranças quantitativas que entram em caso de interação gênica, genes complementares, lá quando tinha as cristas das galinhas, o Rzão e o Ezão determinando uma crista nós. Então, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, cruzado com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. E também você tem que ver quais os fenótipos possíveis gerados. Cuidado com genética, né? Questão aberta, às vezes, com probabilidade. Ano passado apareceu uma aberta em biologia que perguntava quantos códons eram necessários para produzir uma proteína que tinha 95 aminoácidos. Se a proteína tem 95 aminoácidos, ele queria saber quantos códons que são responsáveis por orientar os aminoácidos. Então são 95 códons, ok? Mas aqui em probabilidade. Então cuidado, às vezes com cálculo em probabilidade, não se perca na matemática para você brilhar na questão de genética, tá? Mas lembre dessa distribuição de epistasia se tiver que fazer alguma observação na teoria da genética. Ecologia, eu vou pensar em
controle biológico, relações ecológicas. A UFSC às vezes gosta de cadeias, teias alimentares, mas junta todos os assuntos, coloca texto de alguma problemática ambiental. Então vamos imaginar a introdução de uma espécie exótica / invasora. Uma espécie exótica é aquela que não é nativa daquele local. Tem uma espécie que não é nativa. O caramujo africano. Beleza, ele não era nativo daqui. Você fala, caraca, espécies de gimnospermas do gênero Pinus não são nativas daqui. E aí foram introduzidas. Ela é introduzida, ela é uma espécie exótica. Até às vezes se eu tirar de um bioma e colocar em outro bioma, é uma espécie exótica naquele novo ambiente, ela não é nativa dali. Agora, se ela se estabelece lá, ela começa a competir, ela começa a se dar bem, ela começa a fixar suas características, ela começa a dominar a parada lá, ela vai se tornar uma espécie invasora. E aí isso pode promover prejuízo severo. Ela pode ser muito eficaz, eliminar as espécies que eram nativas e dominar o rolê ali e ficar um bom tempo ali. Então isso pode ser prejudicial, pois reduz a biodiversidade dos ambientes naturais. Aparentemente as pessoas olham e falam, nossa, põe mais uma espécie ali, é bonito, é legal. Não, isso não é legal para quem estava ali. Tinha umas espécies ali que estavam há milhares ou centenas de anos, com um histórico de seleção natural, de adaptação. E chegou uma nova espécie que vivia num outro ambiente, mas com características semelhantes, e ela teve vantagens ali. Por quê? Porque ela não tem parasita, ela não tem predador, ela não tem competidor natural, e aí ela acaba se dando bem naquele ambiente. Nós podemos usar uma ferramenta para cuidar de populações pragas, evitar excesso de pragas em determinados ambientes, como ambientes de cultura ou de monocultura, que nós chamamos de controle biológico. Então o controle biológico é a gente olhar para a natureza assim, ver o que está lá em desequilíbrio e usar armas da própria natureza. Então a introdução de predadores, de parasitas, de competidores. Geralmente esse aqui é bastante usado. Lagartas que estão consumindo uma lavoura. E aí a gente, ao invés de usar muitos agrotóxicos, o custo pode ser mais elevado, o bem-estar do ambiente pode ser impactado. Agora eu falo, poxa, tem um vírus aqui e esse vírus está afetando a vida das lagartas, ele é bem específico e a gente consegue dar uma auxiliada aí no controle desses parasitas. Então o controle biológico é a gente olhar para a natureza, usar armas da própria natureza para regular essas populações que são pragas nesses ambientes naturais. Cuidado sempre com a demanda de alterações ambientais. Então isso aqui, introdução de novas espécies, promove alterações ambientais. O controle biológico é utilizado para tentar amenizar o uso, principalmente de agrotóxicos, que às vezes podem afetar não só as espécies que estão em desequilíbrio, mas outras que podem se acumular nesses ambientes, ok? Então, por favor, lembrança disso. Origem da vida. A UFSC às vezes cita algumas ideias sobre explicações de como a vida surge. Também adaptações dentro da evolução, os tipos de seleção natural, eu sei que está aí no seu cérebro. Eu coloquei aqui tópicos para nós lembrarmos. Uma hipótese para explicar o surgimento da vida na Terra era a hipótese heterotrófica. E aí ela falava que os primeiros seres vivos provavelmente eram fermentadores, viviam num ambiente anaeróbico, não tinham oxigênio disponível na atmosfera primitiva. A hipótese autotrófica, ela vai falar, olha, provavelmente os primeiros seres vivos seriam quimiosintetizantes. Na verdade, eles eram quimiolito-autotróficos. Eles fariam reações químicas em rochas, eles oxidavam compostos inorgânicos, liberavam energia e essa energia era usada para a formação dos compostos orgânicos. Então, aqui, se esse primeiro ser vivo era um fermentador, é uma hipótese heterotrófica. Se o primeiro ser vivo é um quimiosintetizante, é uma hipótese autotrófica. Então aqui ele produz seu próprio alimento e aqui ele não produz, ok? A comunidade científica tem um apreço, olha assim hoje muito bem para essa hipótese autotrófica, por causa da descoberta de micro-organismos como arqueobactérias que podiam viver em ambientes extremamente hostis
e falar, cara, talvez os primeiros seres vivos poderiam ter essa conotação de como produzir o próprio alimento e essa característica de interagir com o ambiente. Agora, fotossíntese e respiração aeróbica surgem depois. Ah, mas mesmo assim há bilhões de anos atrás. Então, inicialmente não existia oxigênio na atmosfera primitiva. Aí os primeiros seres fotossintetizantes começaram a surgir. Mutação, seleção natural, mutação, seleção. Começou a usar água, quebrar a molécula e liberar oxigênio para a atmosfera. Quando libera oxigênio para a atmosfera, aí nós temos condição de ver alguns seres vivos tolerando o oxigênio, formando aí mecanismos da respiração celular aeróbica, ou mantendo mecanismos da respiração celular aeróbica. Então, primeiro surge essa fotossíntese, libera o oxigênio para a atmosfera, e aí depois se estabelecem os seres aeróbicos. Claro que eu vou lembrar cloroplastos, associado a isso, mas surgem bem depois. Provavelmente os primeiros seres que fazem as duas aqui são bem procariotos, mas provavelmente depois eles são abraçados nos mares primitivos pelas células eucarióticas em formação, e cloroplastos e mitocôndrias são explicadas pela teoria da endossimbiose. Dupla membrana, presença de DNA, presença de ribossomos próprios, tudo isso reforça a teoria da endossimbiose. Mas lembrança de origem da vida. Outras formas de explicar também a panspermia, que a vida poderia ter surgido em outros lugares, chegou aqui em corpos que caíam aqui ou se chocavam com a Terra. Então a gente pode pensar nisso em relação à origem da vida. E zoologia comparada geralmente é a questão número 10 na prova de biologia. 10, tipo a última, mas é a 3, 20, 30 da prova lá, se tiver 3 provas no dia. Você vai olhar lá para a última questão de biologia às vezes e tem lá zoologia comparada. Já teve questão de todos os filos: poríferos, quinidários, platelmintes, nematelmintes, moluscos, anerídeos, artrópodes, equinodermos, cordados. Último ano tivemos lá platelmintes, nematelmintes e anelídeos como separado, e geralmente características em relação à fisiologia comparada. Se eu olhar para o tubo digestório dos animais, eu coloquei aqui geral, porque é muita coisa em uma única questão. Então eu quero que você lembre. Todos os animais têm um tubo digestório? Não, não são todos. Os poríferos não tinham tubo digestório, a digestão é intracelular lá nos coanócitos. Aí tem cavidade gastrovascular nos quinidários e uma digestão extra-intracelular. Nos platelmintes também, extra-intracelular. Agora, nematelmintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados têm um tubo digestório chamado completo. Tem uma abertura para a entrada dos alimentos, boca, outra para a saída, ânus. Então, um tubo digestório completo. Um tubo digestório trouxe vantagem para o animal, conseguiu jogar lá uma quantidade considerável de alimento, processar, fazer a digestão. Geralmente digeriu, a tendência é distribuir para as células corporais. Pode ser usado um sistema chamado circulatório. Agora, todos os animais têm um sistema circulatório? Não. Os únicos que têm são moluscos. Pode ser sistema aberto ou sistema fechado lá nos cefalópodes, polvos e lulas, circulação fechada. Restante de molusco com circulação aberta. Anelídeos, circulação fechada. E artrópodes com circulação aberta. A circulação fechada transporta esse sangue numa velocidade maior, em maior quantidade, com uma pressão maior, facilitando as trocas, a passagem e distribuição de nutrientes. Então ela combina com animais que são mais ativos. A circulação aberta, nos insetos, ela é responsável por transportar os nutrientes, transportar a célula de defesa, excreta. Por quê? Porque o oxigênio lá no corpo dos insetos chega pelas traqueias. Então as traqueias são tubos que vão se ramificando, ficando fininho em traquéulas e leva o oxigênio lá direto para as células e retira o gás carbônico, sem a necessidade do sistema circulatório. Então nos insetos, as traqueias se ramificam em traquéulas e entregam lá. Também nos quilópodes e diplópodes, que são aí artrópodes que têm uma respiração que nós chamamos de traqueal. Lá nos aracnídeos é comum as filotraqueias. Então eles têm filotraqueia ou pulmão foliáceo, e aí a hemolinfa, que é o fluido nesse sistema circulatório aberto,
ela pode ter pigmentos, como a hemoglobina, como a hemocianina, em aracnídeos, em crustáceos, e aí transportar os gases. Mas nos insetos, as traqueias vão se ramificando, entregam oxigênio direto e retiram gás carbônico. Excreção, 3 resíduos: amônia, o mais tóxico, a ureia, uma toxicidade intermediária, e o ácido úrico menos tóxico. O ácido úrico menos tóxico perde menos água para o ambiente para excretar, uma adaptação ilegal para a conquista do ambiente terrestre. Insetos excretam ácido úrico, répteis e aves. Os vertebrados vão ter rins. Peixes e anfíbios têm rins mesonéfrons. E répteis, aves e mamíferos, rins metanéfrons, para retirar excesso de água, sais e resíduos nitrogenados. Os répteis e as aves excretam ácido úrico. Os insetos também excretam ácido úrico. E os insetos eliminam esse ácido úrico pelos túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi são túbulos presos ao intestino posterior ali. Retiram o excesso de água, sais e os cristais de ácido úrico, jogam dentro do tubo digestório e quando os insetos fazem o número 1, também fazem o número 2, ou o número 2, número 1, tudo junto, sai tudo junto, porque eles têm um tubo digestório completo. Então, zoologia, pega suas anotações sempre de estudo, compara esses tópicos e vai para brilhar na UFSC. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe os comentários, ative as notificações para o mais rápido possível as nossas informações chegarem até você. Boa prova da UFSC para todos vocês, meus seres!